Olá, bem-vindos a mais essa exploração de ideias aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, para muita gente pode soar meio anacrônico, né? Monarquia constitucional como alternativa para o Brasil. Mas antes de começar essa análise, aquele convite rápido. Siga o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online para não perder nenhuma das nossas discussões. Combinado? É um tema interessante porque, embora pareça coisa do passado, ele volta e meia surge, né? Principalmente quando o sistema político atual está sendo muito questionado. É quase um sintoma, assim, de busca por respostas diferentes. Exatamente. E para guiar nossa conversa hoje, a gente está se baseando num artigo recente, saiu dia 13 de setembro de 2025, no jornal Alfredo Wagner Online. O jornalista Mauro Demarque comenta um texto lá do portal monarquista.com.br que tem o título Monarquia, uma alternativa estável para o futuro do Brasil. O nosso objetivo aqui, é bom deixar claro, não é defender lado A ou B. É entender os argumentos que esse artigo específico apresenta, sabe? Tentar desvendar o porquê dessa ideia voltar à tona. Sim, fundamental isso. Nossa análise vai focar estritamente nos pontos que o artigo levanta. A gente não está aqui para dizer se a monarquia é boa ou ruim para o Brasil, mas para entender o raciocínio que está ali na fonte. Perfeito. Bom, o pano de fundo a gente conhece bem. Mais de 130 anos de república, uma história cheia de instabilidade política, né? Dezenas de presidentes, mandatos complicados, alguns processados, cassados, depostos, enfim. Uma trajetória bem turbulenta, sem dúvida. E é nesse contexto que o artigo tenta inserir a proposta monárquica como uma possível solução. Então vamos lá. Qual é o argumento central que esse texto traz? A grande promessa, segundo eles, é mais estabilidade institucional. Exato. A ideia principal defendida ali é que uma monarquia constitucional parlamentarista, tipo a do Reino Unido ou da Suécia, sabe? Poderia ser um caminho mais tranquilo para o Brasil. E como funcionaria isso na prática? O ponto-chave parece ser a figura do chefe de Estado, né? Isso. Um chefe de Estado vitalício e, o que é crucial para o argumento, neutro politicamente, o monarca. Enquanto isso, o governo mesmo, o dia a dia, seria tocado por um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento eleito. Ah, entendi. Então é aquela separação clara. Um manda, o outro reina, digamos assim. De forma bem simplificada, é isso. A chefia de Estado, com o monarca, seria mais simbólica, um ponto de unidade, de continuidade, sabe? Acima das brigas partidárias do momento. Já a chefia de governo, com o primeiro-ministro e seu gabinete, é que teria a responsabilidade executiva de administrar e implementar políticas, e esse primeiro-ministro responde ao parlamento, que é eleito. E aqui é onde fica bem interessante a conexão que o artigo faz com a nossa realidade atual, né? No nosso presidencialismo, o presidente acumula as duas funções. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Exatamente. E o argumento do artigo é que essa concentração torna o sistema muito, muito vulnerável. Uma crise de popularidade do presidente, por exemplo, ou um escândalo, ou perder a maioria no Congresso. Contamina tudo. Vira uma crise do Estado inteiro, pode levar a paralisia, impeachment, aquela instabilidade toda que a gente já viu tantas vezes. Pois é. A lógica apresentada no texto é que, na monarquia parlamentarista, se um primeiro-ministro cai, se o gabinete é dissolvido, isso é uma crise de governo. Algo normal em sistemas parlamentaristas, acontece. Mas não seria necessariamente uma crise de Estado, entende? Porque o chefe de Estado, o monarca, continuaria lá. Seria aquele ponto fixo, um símbolo de que o país continua, apesar da turbulência política do governo. Faz sentido a lógica apresentada. Essa separação seria a chave para blindar o Estado dessas crises mais agudas de governo. É a aposta central do artigo para alcançar tal estabilidade. É a aposta central, sim. Ok. E além da estabilidade, o artigo aborda outros problemas que a gente ouve muito falar sobre o sistema atual, tipo custos de eleição, personalismo. Sim, aborda diretamente. O texto critica bastante o custo que eles chamam de exorbitante das campanhas presidenciais aqui no Brasil. Fala-se em bilhões de reais, né? Bilhões? É uma cifra assustadora. E o artigo argumenta que esse modelo, focado nessa disputa gigantesca por um único cargo,
Não só é caro demais, como também incentiva o personalismo. Aquela busca pelo salvador da pátria, sabe? Ah, sim. Aquela figura carismática que parece que vai resolver tudo sozinho, e aí a frustração depois é enorme também. Exato. O artigo sugere que no parlamentarismo monárquico, o foco seria outro. As eleições principais seriam para o parlamento. Disputas mais locais, mais focadas nos partidos, nas plataformas, nos candidatos a deputado. Em vez daquela batalha épica nacional por um nome a cada 4 anos, a gente teria o foco mais distribuído nas ideias, nos partidos. A lógica que o texto apresenta é essa. Eleições parlamentares tendem a diluir um pouco o poder e essa personalização toda. Não tem um super prêmio só. São centenas de disputas que juntas formam o parlamento. E é esse parlamento que vai dar sustentação para o governo. A expectativa ali no artigo é que isso fortaleceria os partidos como instituições, com programas, sabe? E talvez até reduzisse a polarização extrema que a gente vê hoje, que fica muito em torno da figura do presidente. E a troca de poder, a alternância, poderia ser mais baseada em mudança de ideias ou de coalizões no parlamento e menos na rejeição total de uma figura. Pelo menos é o que o artigo sugere. Uma alternância mais fluida, menos traumática do que essas rupturas que às vezes acontecem no presidencialismo, uma política talvez menos focada em figuras messiânicas e mais em negociação entre partidos. Entendi a linha de raciocínio. E o monarca? Onde ele entra nessa questão de reduzir o personalismo, só por não ser eleito? Bem, aí vem o argumento da neutralidade do chefe de Estado. A ideia central que o artigo destaca é essa. Como o monarca não disputa eleição, não tem partido, não governa de fato, ele estaria numa posição única, né, para ser um poder moderador. Imparcial. Um árbitro. Tipo isso. Exato. Pensa num árbitro que não está jogando, mas está ali para garantir que as regras sejam cumpridas, para acalmar os ânimos quando a coisa esquenta demais entre os times, que no caso seriam os poderes eleitos. Um guardião neutro das instituições. Essa ideia de um poder neutro lembra um pouco o poder moderador lá do Império, mas a proposta não é exatamente aquela, né? Não é recriar o poder moderador histórico com todas as suas particularidades e controvérsias. A ideia que o artigo evoca é mais a de uma figura simbolicamente acima das paixões partidárias, como acontece em várias monarquias europeias hoje. Alguém que poderia, teoricamente, mediar conflitos entre executivo e legislativo, garantir a continuidade em momentos de troca de governo, sabe? Uma camada a mais de segurança institucional. É o que o texto sugere. Mas como garantir essa neutralidade na prática? O artigo entra nesse detalhe? Porque, mesmo um poder simbólico pode sofrer pressões ou tentar ir além do que deveria. Olha, essa é a pergunta, né? E o artigo, sendo sincera, aborda isso mais no livro do conceito do que dos mecanismos práticos, o que é até compreensível dado o espaço. Ele parte da premissa de que a própria natureza do cargo, não ser eleito, ser vitalício junto com limites bem claros na Constituição, tenderia a gerar essa neutralidade. Mas dependeria muito da cultura política, imagino. Com certeza. Para funcionar, precisaria de um respeito muito grande às regras não escritas, às convenções, e de mecanismos bem definidos para evitar que o monarca vire um jogador político. As monarquias europeias que funcionam construíram isso ao longo de séculos, né? Seria um desafio implementar aqui. O artigo lança a ideia, mas a engenharia fina disso seria complexa. Entendi. O artigo também olha para o nosso passado para buscar argumentos, né? Fazendo aquela comparação Império versus República. Sim, essa é outra linha forte de argumentação no texto. Ele pega os 67 anos do Império com só 2 monarcas e descreve como um período de relativa estabilidade, de construção nacional, e contrasta isso com os mais de 130 anos de República, que já tiveram mais de 40 presidentes e foram marcados por crises, golpes, instabilidade política, econômica. A mensagem nas entrelinhas parece ser: olha o placar. Um sistema durou mais com menos gente no comando e mais calma. O outro vive aos trancos e barrancos. É por aí. É bem por aí. Mas é importante entender como o artigo usa essa comparação. Não é um julgamento de valor definitivo, tipo, o Império foi melhor.
A história é muito mais complexa, o Império teve problemas seríssimos, como a escravidão, por exemplo. O ponto do artigo é usar essa narrativa, que é uma interpretação, claro, do passado, como um espelho, para questionar se o modelo republicano atual é mesmo o mais eficaz para garantir estabilidade. Ele usa longevidade e aparente calma na sucessão lá no topo do Império para dizer, olha, talvez a estrutura monárquica possa ser mais estável para o futuro. Então, para os defensores da ideia que o artigo cita, não é só saudosismo. É quase uma lição histórica que eles tiram para dizer que a monarquia seria um remédio para as crises da República. Exatamente. Conectando tudo, o artigo usa essa leitura da história para reforçar o argumento principal da estabilidade. É uma ferramenta para dizer, a gente já teve algo diferente que, nesse aspecto específico da continuidade no comando, funcionou por mais tempo. Será que não vale repensar algo inspirado nisso? Tem um ponto crucial que o artigo faz questão de deixar claro, né? Para ninguém achar que a tropa de elite voltando no tempo. A proposta não é um retorno ao século XIX. De jeito nenhum. O texto é enfático nisso. O que se defende hoje, segundo essa linha de pensamento, é uma monarquia constitucional parlamentarista moderna, no estilo das democracias europeias que a gente vê hoje. Reino Unido, Espanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, esses lugares. Exato. Países que são democracias plenas, com eleições livres, parlamentos que mandam de verdade, primeiros ministros que governam e monarcas com papéis mais simbólicos, de representação do Estado, com poderes bem limitados pela Constituição. Ou seja, a estrutura democrática estaria toda lá, o povo elege o parlamento sustenta o primeiro-ministro que governa, a diferença seria o chefe de Estado, que seria o monarca hereditário, como o símbolo de unidade e estabilidade, sem poder político direto. Isso. A grande pergunta que o artigo, ao repercutir o texto monarquista, quer jogar no debate é essa. Um modelo assim, democrático, parlamentarista, mas com um chefe de Estado monárquico, seria viável? Seria adequado para a nossa realidade do século XXI? Poderia ser uma resposta para os nossos problemas crônicos de instabilidade, de custo da política, de representatividade? É essa a provocação. Ok, vamos dar uma organizada nas ideias principais que a gente tirou dessa análise do artigo. Primeiro, a aposta na separação de papéis entre chefe de Estado e chefe de governo para gerar estabilidade, certo? Certo. Depois, a crítica ao presidencialismo atual, custo alto das campanhas, muito personalismo. Aí vem a figura do monarca como um possível poder neutro, um árbitro acima da briga partidária. Isso. Também vimos como o artigo usa comparação histórica Império versus República para reforçar a ideia de estabilidade. Uma leitura específica da história, é bom lembrar. Sim, claro. E por fim, a ênfase de que a proposta é de uma monarquia moderna, democrática, parlamentarista. Nada de voltar ao passado. Então, o que a gente conclui disso tudo? Olha, eu acho que a conclusão principal é que esse debate, mesmo que pareça restrito a certos grupos, é um sintoma interessante. Como o próprio jornal Alfredo Wagner Online sugere ao trazer o tema, esse ressurgimento mostra uma insatisfação que existe com o sistema político atual. É um sinal dessa busca contínua, às vezes quase desesperada, por arranjos institucionais que funcionem melhor para nós, que entreguem mais estabilidade, mais governabilidade, mais representatividade para a nossa realidade, que é tão complexa. E vale repetir o que a gente disse no começo. Nosso papel aqui foi explorar os argumentos da fonte, entender o que está sendo proposto e por quê, sem tomar partido. Exatamente. No fundo, essa discussão sobre forma de governo, monarquia ou república, ou sistema de governo parlamentarismo ou presidencialismo, é parte dessa busca por um desenho institucional que funcione melhor. O artigo cumpre um papel ao colocar essa alternativa à monarquia constitucional de volta na mesa, por mais fora da caixa que possa parecer para muitos. Inclusive, a conclusão do próprio artigo do jornal Alfredo Wagner Online vai nessa linha. Diz que, não importa a sua opinião, o texto original lá do monarquista.com.br tem o mérito de recolocar a monarquia no debate. Principalmente agora, com esse cansaço geral que parece existir com as crises sem fim da nossa república. É um convite a pensar diferente. Questiona, mesmo que implicitamente, se o nosso modelo republicano presidencialista
é mesmo o único caminho, ou o melhor caminho possível para nós. É uma provocação intelectual válida, independentemente se a proposta em si é viável politicamente ou não. E isso deixa a gente com uma última provocação para quem está nos ouvindo refletir. Algo que vai até um pouco além do monarquia versus república, mas que nasce dessa discussão. Pensando nessa nossa história política complicada e nessa busca por estabilidade que o artigo tanto fala, que características seriam essenciais em qualquer sistema de governo, qualquer um mesmo, para fortalecer de verdade a nossa democracia, as nossas instituições? O que, no fim das contas, faria a diferença? Ótima pergunta para fechar. Talvez o foco precise ir além do nome, né? Talvez o essencial seja ter mecanismos fortes de freios e contrapesos que funcionem de verdade. Garantir representatividade de fato, diversa, ter processos que incentivem a responsabilidade de quem governa e, acima de tudo, construir instituições que as pessoas confiem. A forma do sistema importa, claro, mas talvez a função e a confiança importem ainda mais, né? Fica aí a reflexão, a gente agradece demais a companhia nessa análise, esperamos que tenha sido útil para pensar. E para continuar acompanhando nossas discussões, já sabe, não esquece de seguir o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Até a próxima!